Saia daqui! Eu não te convidei! Gritou meu filho quando eu me aproximei da mesa que eu mesma tinha arrumado para o jantar de aniversário. O prato que levava quase caiu das minhas mãos, um prato de louça que usei em todas as festas da família desde que casei, com pequenas manchas que nunca tive coragem de jogar fora, como se cada mancha contivesse um pedaço da nossa história. O cheiro do pernil assado ainda dominava a sala, a manteiga queimando nas bordas, o aroma doce do molho misturado ao cheiro da vela perfumada, enquanto as vozes riam e os talheres tilintavam. Mas as palavras do meu filho cortaram o ar como faca, e por um segundo eu vi todos os olhares se voltarem para mim. Vi as pálpebras se fecharem de descrença e ouvi o silêncio pesado que sucede o espanto. Minhas mãos tremeram, senti o avental frio contra a pele, percebi o gosto metálico do meu próprio medo e o estalo do piso de madeira sob meus sapatos. Senti o chão desaparecer sob meus pés, a respiração ficando rala e a sensação estranha de envelhecer um século em instantes. Eu tinha passado anos economizando e costurando, preparando mesas, guardando recibos, guardando a escritura naquela gaveta de mogno que sempre achei que guardasse nossa estabilidade. E ali, no meio da sala, com a toalha que bordei e os talheres herdados, eu descobri que não era mais bem-vinda. Fiquei parada, segurando o prato, ouvindo meu coração bater até doer, enquanto o filho que embalei quando tinha 22 anos me dizia que eu era uma intrusa. A Marta, de 25 anos, que ainda morava em mim, falou baixo, uma voz que eu quase não reconhecia, dizendo: "Levanta, ergue a cabeça." Em vez de cair no choro que todos esperavam, dobrei o avental com cuidado, deixei o prato no aparador, senti o tecido levemente áspero entre os dedos e saí devagar, descendo a escada com passos que pareciam pesar o dobro. Tranquei a porta do meu quarto e, entre lágrimas calmas, abri a gaveta onde guardava a pasta azul com a escritora. A luz do abajur desenhava sombras sobre os papéis, o cheiro de papel velho misturava com o perfume doce que eu usava, e ali estavam os recibos, as notas fiscais, comprovantes de transferência, tudo amassado com a mesma sensação de traição que eu sentia no peito. Aquela pasta era mais do que papel, era a prova de todas as manhãs em que deixei a cama cedo para trabalhar, de todos os concertos que arranjei com o meu próprio dinheiro, das parcelas pagas para que meu filho pudesse estudar e comprar o primeiro carro. E aquilo estava em risco, ou pior, já tinha sido usado contra mim. Lembro da infância com a nitidez de um filme antigo. Nasci numa casa pequena, sem azulejos nas paredes da cozinha, com um fogão de ferro e uma avó que amarrava os sapatos nas pontas dos dedos do meu filho quando ainda era bebê. Trabalhei desde cedo, fiz curso noturno, troquei meus sonhos por noites de vigilância na fábrica e por vezes me perguntar como seria ter tempo para mim. Aos 20 anos me apaixonei. Casei com Joaquim numa tarde de chuva e juntos compramos aquela casa com a escritura assinada em 1989. Paguei a faculdade do meu filho com horas extras e costuras, deixei de comprar sapatos novos para garantir que ele tivesse material escolar. Quando Joaquim morreu, guardei o silêncio como quem guarda um objeto frágil. A perda deixou rastros, um quarto cheio de roupas que não eram mais usadas, fotos amarelecidas na estante, o relógio de parede parado marcando 15 horas e 35 minutos. Ainda assim, achei que o respeito faria parte do acordo tácito da família, que o amor que eu dei seria reconhecido em gestos simples, como uma cadeira à mesa ou um telefonema no domingo. Hoje, olhando para aqueles papéis na minha mão, a sensação é de que cada sacrifício foi contabilizado por mãos que agora me negavam o lugar que eu havia mantido com pele e osso. Na manhã seguinte, saí de casa com a pasta azul fechada ou talvez aberta apenas o suficiente para que os papéis não voassem. O corredor do meu prédio tinha o cheiro de café e tinta fresca, e a vizinha Maria chamou bom dia com a voz rouca que tinha desde que perdeu o marido. Entrei no consultório do Dr. Renato, um advogado que conhecia de idas e vindas, e a sala tinha aquele cheiro de livro antigo com uma nota de café na mesa. A conversa começou com explicações simples e cálidas. Ele colocou os óculos na ponta do nariz e perguntou com calma o que eu queria. Eu respirei fundo e contei tudo, a voz falhando ao descrever o grito na sala, a sensação de expulsão, o aperto no peito ao ver a assinatura num documento que parecia dizer adeus à minha casa.
Ele me pediu cópias, recebeu a pasta azul com cuidado, anotou datas, valores, mencionou termos como doação, revogação e inventário. Em cada palavra técnica, eu sentia um nó se desfazer, a clareza vindo aos poucos como a luz depois da tempestade. Saí de lá com um plano básico, a sensação de que talvez ainda houvesse um caminho para reaver aquilo que me pertencia. A descoberta no cartório foi um choque que mexeu com tudo. Quando liguei para o cartório para confirmar a situação da escritura, a mulher do outro lado atendeu com voz prática e me disse, infelizmente, que havia um pedido de transferência em andamento com data de assinatura recente. Senti o estômago cair, a sensação de voo sem pouso, e o ar parecia sem cor. Fui até o cartório 2 dias depois, com o envelope dos comprovantes, e ao abrir a ficha verifiquei a data, 14 de fevereiro, o valor de R$ 1.200 em taxas, e a assinatura que parecia ser do meu filho ao lado de um nome que eu não conhecia. A papelada cheirava a cartório, a madeira do balcão arranhava a pele das minhas mãos e ali percebi o tamanho da trama que se desenrolava. Camila, minha nora, aparecia em mensagens que encontrei depois, risos em fotos, planos que eu não sabia que existiam. Tudo parecia pronto para me excluir e eu senti uma mistura de vergonha com uma raiva que queimava como álcool. Convoquei uma reunião com o Dr. Renato que durou mais de 2 horas e teve o ritmo de cena de tribunal, com frases curtas, passos, respirações profundas e trocas firmes de olhar. Ele me explicou as 3 frentes que poderíamos seguir em voz medida. A primeira era a contestação administrativa da transferência por vício de consentimento. A segunda era a ação de revogação por ingratidão e simulação de assinatura. A terceira era a medida cautelar para bloqueio das transações bancárias e proibição de desocupação. Ao falar, ele tocava nos papéis, batia dedos nas páginas como se cada toque despertasse detalhes escondidos. Saí da reunião com a lista de documentos que precisávamos, cópias autenticadas da escritura, comprovantes de pagamento, extratos bancários, testemunhas que pudessem atestar minha permanência na casa e, se possível, gravações ou mensagens que mostrassem a intenção de transferir o imóvel. Voltei para casa com o receio pesado e a sensação estranha de ser uma investigadora da própria vida. A partir dali, comecei a montar o quebra-cabeça. Falei com a vizinha Maria, que me contou ter visto Camila e Rodrigo conversando na calçada, rindo como se planejassem uma mudança. Chamei Paulo, o carteiro, que lembrou de ter entregue um envelope ao Rodrigo com documentos endereçados ao cartório. Fui atrás de Jonas, um amigo de faculdade do meu filho, que confirmou ter ouvido Rodrigo dizer que queria resolver a situação da casa antes de um eventual casamento. Cada testemunho era um fio que puxava a trama, e eu ia registrando com cuidado, anotando datas, horários e pequenas sensações sensoriais que se tornavam provas. Anotei o som da bicicleta do carteiro na rua, o cheiro do esmalte de Camila, a textura áspera da camiseta que Rodrigo costumava usar quando vinha ao quintal conversar comigo. Cada detalhe era uma peça que precisava ser colocada no lugar certo. Chegou o momento em que gravar conversa se tornou necessário. Decidi agir com prudência, mas com firmeza. Coloquei um gravador discreto dentro de uma caixa de remédios vazia, deixei no aparador da sala, ao lado da foto do Joaquim, e esperei um encontro que eu sabia que viria. A cena foi tensa e lenta, com diálogos em que cada frase parecia um risco. Rodrigo entrou, falou baixo, Camila mandou um beijo e saiu, e eu ouvi palavras que mencionei para André, o jovem vizinho que me ajudou a instalar a gravação. A troca de vozes, as risadas abafadas, a menção concreta às cifras e a datas soaram como facas. Na gravação, ouvi Rodrigo dizer: "Eu já assinei, não precisa da sua assinatura, o cartório só precisa do documento entregue." E Camila responder que era melhor acelerar porque o apartamento deles tinha pressa. Ouvi o som de uma xícara sendo colocada no pires, o relógio marcando as horas, a respiração tensa. A gravação, quando transcrita, virou uma prova que iluminava o que antes era sombra. A partir da primeira prova em mãos, as coisas mudaram de ritmo. Entreguei as gravações ao Dr. Renato e ele redigiu um pedido de medida cautelar com a urgência que o caso exigia. A peça explicava de forma técnica que havia risco de dilapidação do patrimônio e pediu ao juízo a emissão provisória da posse e o bloqueio de qualquer tentativa de alienação do imóvel.
No despacho do cartório, solicitamos a averbação da medida cautelar e o bloqueio em cartório para qualquer registro de transferência. Explicação técnica resumida, para que todos entendessem, é que a medida cautelar impede que qualquer ato praticado sobre o imóvel produza efeito até decisão judicial final. Em 350 caracteres, eu poderia dizer que a medida é uma proteção temporária, exigindo justificativa robusta e provas que sustentem o temor de prejuízo. O juiz, após análise preliminar, deferiu a liminar e eu senti um alívio imediato, como se tivesse recolocado as tábuas que sustentavam o piso da minha vida. Mas não foi um caminho sem mais confrontos. Houve uma audiência preliminar em que Rodrigo e Camila tentaram argumentar que eu havia declarado a doação voluntária, que tinham consideração e que tudo se fazia por amor e organização. A sala do fórum cheirava a verniz e cafeína, o corrimão frio, a voz do escrivão ecoando, o sufoco no peito. A audiência teve aquela sequência de falas rápidas. Eu falo, Dr. Renato expõe as provas, Rodrigo tenta desconstruir a gravação alegando manipulação, Camila chorou, a juíza fez perguntas incisivas e calmas. Houve trocas que duraram longos minutos, com pelo menos 9 interações diretas entre as partes, cada uma com uma carga emocional que fazia tremer as mãos. Numa dessas trocas, Rodrigo me perguntou por que eu não confiava nele, e eu respondi com a mesma firmeza que o tempo me deu, dizendo que confiança se demonstra, não se rouba. O som de papéis sendo remexidos, o leve ranger da cadeira e o ar-condicionado zumbindo foram a trilha sonora daquela tarde que durou como um dia inteiro. Os momentos de tensão que realmente moldaram a história foram detalhados e lentos, porque assim as coisas importantes se revelam. O primeiro momento foi aquela festa, os talheres, o olhar das 30 pessoas, o grito que me expulsou da mesa, a sensação de humilhação que ficou marcada como uma fotografia. O segundo momento foi a descoberta no cartório, com a data, o nome estranho e a sensação de que eu tinha sido traída dentro das linhas de um documento público. O terceiro momento foi a escuta, onde ouvi a voz de Rodrigo afirmando que não precisava da minha assinatura e que tudo estava encaminhado. O quarto momento foi a audiência preliminar, onde ouvi negarem o que eu sabia ser verdade. E a quinta tensão foi o dia em que a juíza proferiu a liminar. O alívio e a raiva misturados, como chuva que lava e ao mesmo tempo revela sujeira. Cada um desses momentos merece que eu descreva a respiração contida, o som do pé batendo no chão, o gosto da saliva seca na boca, a textura dos papéis amassados nas mãos e a luz que entrava pela janela. Ao detalhar essas cenas, eu revivi as sensações e as transformei em argumentos que seriam ouvidos pelo Tribunal da Comunidade. No meio de tudo isso, coloquei o pedido que requisitava perícia grafotécnica, porque eu precisava provar que a assinatura atribuída a mim em uma procuração era falsa. O perito Marcos fez a análise comparativa das assinaturas, comparando curvas, pressão, ascendentes e descendentes. E em 280 caracteres, eu poderia explicar que a perícia analisa padrões de traço, velocidade e pressão para atestar a autoria. O laudo técnico trouxe palavras de precisão, gráficos, linhas e conclusões que pesaram no processo. Quando a perícia chegou, com o cheiro de tinta da caneta ainda no papel, senti que a ciência me dava respaldo para a memória dos meus anos de trabalho. A perícia mostrou divergências suficientes para levantar dúvida razoável sobre a autenticidade da assinatura. Houve momentos em que a comunidade reagiu. A vizinha Maria levou biscoitos e olhares de solidariedade. O carteiro Paulo foi testemunha do envelope. Jonas deu declarações sobre conversas em bares e André ajudou com a gravação. Lá estavam também a professora Lúcia do centro comunitário que trouxe atestados de frequência do meu filho em aulas que eu paguei. E a dona Rita da padaria que confirmou ter me visto pagar contas em datas decisivas. Cada um desses personagens secundários teve uma ação concreta, uma fala que serviu de tijolo na reconstrução da verdade. A cidade pequena, que primeiro cochichou e virou as costas, começou a virar seu rosto em direções que me favoreciam. O boato inicial de que eu era a avó desajeitada se transformou, pouco a pouco, em narrativas de sacrifício e coragem. Chegar ao ponto em que a liminar foi mantida e a tramitação do processo continuou foi resultado de dias longos de idas a cartórios, cópias autenticadas, procurações revogadas e diligências.
A sensação de vitória não foi uma explosão, foi uma sucessão de pequenas recuperações. A chave que voltou para minha mão, a escritura com minha assinatura evidente, a notificação que impedia qualquer desocupação. Quando a juíza proferiu decisão interlocutória suspendendo a transferência, ouvi a frase como se fosse uma bênção pronunciada com voz firme. E mesmo assim, o caminho até a sentença final foi longo, com recursos, reuniões, estratégias e noites em claro. No episódio em que Camila saiu de casa, houve um confronto que mexeu com a família toda. Ela deixou alguns pertences, a mala amassada no corredor, e naquela saída percebi o peso das escolhas. O filho, Rodrigo, veio à cozinha e tentou conversar comigo. A troca foi intensa de longa, com pelo menos 10 falas de ambos os lados, cada uma testemunhando dor e reprovação. Eu disse que o amor não dá o direito de humilhar. Ele disse que a casa precisava de organização fiscal para o futuro, e eu respondi que organização não se faz com exclusão. A cozinha ficou com o cheiro forte de café e esperança. O avental, que por anos foi sinal de cuidado, naquele dia foi guardado com outra intenção, como se eu precisasse proteger algo que ia além do tecido. A sentença final reconheceu a nulidade do ato de transferência por vício de vontade e por evidências de simulação, determinando a manutenção da minha titularidade e condenando a restituição das custas processuais. Quando li o documento na mão, senti uma mistura de alívio e cansaço, como quem termina uma maratona. As palavras juridicamente secas continham uma justiça que, para mim, soava como perdão e reequilíbrio. Havia também a reparação simbólica de ter a escritura ratificada e a garantia de que nenhum bem poderia ser entregue a terceiros sem meu consentimento expresso. A comunidade respirou junto comigo e as portas que antes se fecharam voltaram a se abrir aos poucos. O epílogo trouxe um novo compasso para minha vida. Um mês depois, eu retomava pequenas rotinas que tinham sido interrompidas. Na primeira manhã, eu abri a janela, senti o cheiro da rua molhada pela chuva e fiz café. O som da chaleira enchendo a cozinha foi uma nota de vitória. O relógio da sala marcava as horas certas e eu sentei à mesa que agora me pertencia. Coloquei o avental, senti a mesa de madeira sobre as palmas das mãos e escrevi uma carta para minha filha com palavras simples. 30 dias depois, a família se reorganizava. Alguns se aproximaram, outros permaneceram distantes, mas eu tinha aprendido a regular limites. 3 meses após o veredito, reorganizei os documentos em uma pasta nova, digitalizei a escritura e entreguei cópias a um advogado de confiança. Alterei senhas de contas bancárias e passei a receber notificações de qualquer movimento financeiro por segurança. 6 meses depois, voltei a fazer almoços dominicais para poucos. Convidei apenas 3 pessoas selecionadas, servi o pernil que eu sabia preparar melhor do que ninguém e senti que a mesa voltou a ser um lugar de afeto, não de disputa. A reconstrução passou por medidas práticas. Abri uma conta conjunta com termos de aviso prévio para movimentações, instruí o banco sobre assinaturas autorizadas e registrei uma procuração pública com cláusulas que me protegessem de atos unilaterais. Em termos técnicos, descrevo que a revogação de doação e situações de simulação dependem de comprovação de vício de vontade e de prova técnica, e que medidas cautelares são essenciais para estancar riscos. Em palavras mais simples, tratei de blindar a posse e organizar documentos com cópias autenticadas no cartório e backup digital em nuvem. A cada passo, senti a confiança sendo reconstruída como se pregasse pequenos pregos numa madeira gasta. Hoje, depois de 6 meses, a casa cheira a café fresco e a pão recém-assado. Os pratos têm menos manchas e mais lembranças felizes. Rodrigo veio algumas vezes para conversar, às vezes com olhos baixos e outras com um gesto que tenta ser reparador. Camila não retomou a convivência, segue morando em outro bairro. A comunidade me cumprimenta com um aceno mais sincero. A professora Lúcia me convidou para falar em uma roda de mulheres sobre direitos do idoso e justiça doméstica, e recebi mensagens de pessoas que se inspiraram na minha história. A mesa continua a ser meu símbolo. O avental ganhou uma costura nova feita por mim mesma, e a gaveta que guardava a pasta azul agora guarda lembranças que eu escolho por mim. Se você chegou até aqui, talvez se pergunte o que faria no meu lugar. Conte para mim nos comentários, começando com eu, e diga em uma frase o que faria. Eu chamaria um advogado. Eu confrontaria na hora. Eu guardaria provas. Sua experiência pode ajudar outra pessoa que está no começo de uma história parecida.
A comunidade que se forma aqui é um lugar para trocar coragem e informação, e eu leio cada mensagem como se fosse uma carta de companhia. Inscreva-se se quiser acompanhar os próximos capítulos, onde vou mostrar documentos, explicar prazos e dividir as conversas difíceis que tive com meu filho. Ao final dessa jornada, aprendi que dignidade não se compra, não se herda automaticamente e que amor não é aceitar tudo. Aprendi que a justiça pode ser demorada, mas que a verdade, quando bem documentada e sustentada por pessoas que se dispõem a testemunhar, tende a emergir. Guardo a lição de que pertencer a um lugar é também ter voz e que os objetos da casa, a mesa, a gaveta, o avental, não são apenas coisas, são testemunhas de quem somos. Talvez o que mais me reste seja a frase que agora repito para mim mesma quando penso nos meses que vivi. Frase que resume tudo. A vida me deu provas e eu as transformei em força. Se essa história mexeu com você, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva para acompanhar como transformei humilhação em resistência e como, pouco a pouco, reconquistei a minha casa e a minha paz.